pessoal. Dino desconsidera a delação premiada de Lessa, que acusa Domingos Brazão. A especulação, diz ele. Vou passar o primeiro comentário. Professor Eduardo Vieira. Meu amigo, vamos lá. Olha só. Esse assunto do Domingos Brazão e tudo mais, né, gente? Olha só, quem faz essas coisas é esquerdista. É esquerdista que faz esse treco todo. É a mesma coisa de sempre. O sistema vai ignorar qualquer coisa que o prejudique e vai usar qualquer coisa para atacar o cidadão comum, né? Isso vai se repetir com outra roupagem em todos os aspectos da nossa vida. Isso acontece quando um professor numa universidade ele se candidata a um cargo de direção, por exemplo. O cara vai avaliar exatamente que banda ele toca. Se ele for um cara que mostrou não ser alinhado à esquerda, ele não vai conseguir nada. É assim que funciona, gente. Isso significa... Por que o então deputado federal Jair Bolsonaro não conseguiu emplacar na sua história, né, nenhum projeto de lei? Por que isso? Porque ele não é do sistema, ué. E isso é mérito dele. Tá? Tem gente que fala, Bolsonaro foi incompetente enquanto estava no Congresso porque não conseguiu emplacar nenhum projeto de lei. É claro que não. O cara propõe uma lei que é honesta, que é, consequentemente, antissistêmica, uma vez que o nosso sistema é dirigido por narcotraficantes, bandidos de toda a natureza, né? Metacapitalistas completamente amorais e por aí vai. É claro que o Bolsonaro não ia emplacar nenhum projeto de lei, né? Mas então aí vamos pensar no seguinte. Então, beleza, ele é um cara honesto durante toda a sua vida política. Eu garanto isso, porque se ele tivesse uma gota de desvio, ele já teria sido pego pelo sistema. O fato dele estar solto significa que ele jamais cometeu nenhum crime. Mas aí, vamos lá. Qual é a efetividade? Qual é a efetividade do nosso sistema político partidário? O que podem fazer os nossos deputados dentro de uma casa como o Estábulo Nacional? Nada. Nada. Recentemente, eu lembro a vocês, né, que nós estávamos discutindo uma pauta que era assim, era aplausos. Conseguimos remover a linguagem neutra das comunicações internas do governo. Isso foi dessa forma que os nossos deputados de direita apresentaram essa esculhambação para a gente, tá? Aí eu expliquei para vocês. Olha só, gente, isso é um projeto da Érica Cocai de estabelecimento de uma regulação, até então inexistente, que poderia, então, criminalizar o tom de voz das comunicações internas dentro do Estado. Cara, isso é ferramenta totalitária, evidentemente. Essa ferramenta vai se abater contra quem? Obrigatoriamente contra os políticos de direita. E o que os políticos de direita fizeram? Conseguiram remover a linguagem neutra desse troço e dizer assim, olha só, mas não pode linguagem neutra, tá bom? E ficaram felizes da vida, aplaudindo a aprovação de uma ação proposta pela Érica Cocai. Cara, quem não conhece, Érica Cocai foi aquela que, junto com o Jean Willis, propôs uma lei onde crianças menores de idade, menores de idade, poderiam trocar de sexo à revelia dos pais. Está tudo lá, né? Essa lei não passou porque a janela de Overton não chegou lá ainda, mas vai ser proposta de novo, coisas parecidas, e vai acabar passando, né? Porque enquanto a gente não se organiza de forma suprassistêmica, o sistema atropela a gente, tá? Eu vou lembrar para vocês o seguinte: todo mundo que acredita em soluções oriundas do sistema político partidário está delegando poder para o sistema, tá? Para o Estado, tá bom? Aquele Leviatã. Olha o que o George Washington disse sobre o Estado, para vocês verem. George Washington, um dos pais fundadores
Na época ele tinha a possibilidade de iniciar até uma monarquia nos Estados Unidos, se ele quisesse. Olha o que ele disse. O governo não é razão, o governo não é eloquência, ele é força. Como fogo, ele é um servo perigoso e um mestre amedrontador. Nunca, nem por um momento, ele deveria ser permitida a ação irresponsável. Delegue poder para o Estado, meus queridos, e inexoravelmente teremos totalitarismo. Nós já estamos num Estado totalitário, no meio de uma ditadura, e eu vejo as pessoas dizendo o seguinte: quem vai resolver os nossos problemas? O Estado. Eu estou aqui humildemente, no meu cantinho, dizendo: não, gente, não. Quem tem que resolver o seu problema é você mesmo. Delegue para o cara perto de você, em quem você tenha confiança, para que ele faça alguma ação pequenininha. Você julga o que faz mais sentido. Obrigado, professor Eduardo. Cláudio Caivano. Olha, perfeito mais uma vez, né? Meu amigo Eduardo Vieira, é isso mesmo. A realidade é autoimpositiva, né? É o que eu disse anteriormente. Ou você enxerga, ou realmente você está sofrendo de algum tipo de patologia. Não há outra argumentação, né? E nessa questão de faça você mesmo, que foi o que o Eduardo acabou de dizer, é justamente você assumir as consequências da sua escolha. Ocorre que, infelizmente, no Brasil e em outras partes do mundo, muitos dos cidadãos não querem assumir as suas responsabilidades. Isso, eu costumo dizer que não é coincidência, é consequência. Quando você vê uma tirania sendo instalada, é porque o cidadão se antecipou em uma obediência voluntária, na servidão voluntária, que dizia Friedrich von Hayek. Mas nessa questão ligada estritamente à matéria, né, você percebe que pau que bate em Chico não bate em Francisco. Isso a gente diz coloquialmente aí nas nossas rodas de conversa, principalmente em mesas de bar. Mas ela serve aqui. Perceba que se está contrariando o sistema, ou o governo que está instalado agora se valendo do sistema, como disse o Eduardo Vieira, ele vai mudar o discurso, vai mudar a narrativa. E nessa questão que ele também colocou aí de janela de Overton, né, quando o político percebe que há ali uma predisposição de ao menos uma parte da sociedade ouvir determinada coisa, ele, por ser um ser político, estar acostumado com isso, acostumado com a retórica, ele faz uso metaforicamente de vários institutos, de várias palavras, para se proteger. Ora, vejam só, para prorrogar a sua própria vida dentro do sistema. Então, traduzindo aí o que o Eduardo Vieira acabou de dizer, é que aquele político fisiológico, ele vai sempre optar pela autopreservação, não importa a realidade. Portanto, cabe ao cidadão estar sempre muito antenado, muito bem informado, para enxergar a realidade de fato como ela é e poder tomar a sua escolha, tomar o seu posicionamento. Acho que é isso que está faltando a muitas pessoas no Brasil. Não só políticos, não. A gente tem que parar. Eu concordo com o Eduardo. A gente tem que parar de delegar as nossas escolhas, as nossas necessidades, parte da nossa vida a qualquer outra pessoa. A gente tem que começar a assumir aquilo que é a nossa responsabilidade. Parece que chegou a hora, ou melhor, já passou da hora, mas ainda resta aí uma abertura nesse portal infinito. Está na hora de você fazer isso.